Let's go! Saudações, galera aí que assiste o canal Grito Marcial. A gente está com um enorme prazer de estar aqui com o Luciano, que é mestre de taekwondo de quarto dan, né, mestre? Faixa preta, quarto dan. Faixa preta, quarto dan. Do Tigre Catarinense, né, mestre? O nome da nossa escola é a Escola Tigres Catarinense de Taekwondo. Ótimo. Conta pra gente, mestre, como é que foi a sua inserção dentro do taekwondo, como é que deu a sua fisgada aí para começar a treinar. Eu tenho boas lembranças, fez parte da minha infância, o início do taekwondo. Em meados de dezembro de 1988, eu tinha feito um acordo com minha mãe, que se eu tivesse boas notas no final de ano, tirasse uma média apresentável, ela me colocaria para fazer aulas de Kung Fu, numa academia que existia perto da minha casa, com várias modalidades. Fiz a minha parte, ela também cumpriu a dela, só que ela me mandou para a academia, pagou e não deixou recado nenhuma com a recepcionista. E nessa academia tinha karatê, tinha boxe, tinha Kung Fu, que eu queria fazer na época, que eu era apaixonado pelos filmes de Bruce Lee, que naquela época eram muito em voga. A recepcionista acabou me colocando por engano numa aula de taekwondo. Fiz aula de taekwondo, comentei com a minha mãe, ela perguntou se eu queria trocar. Fui assistir uma aula de Kung Fu, não gostei, voltei para a aula de taekwondo e desde 88 estou até agora. 88? 1988. Caraca, isso é um tempão. Foi no ano da primeira apresentação, foi o ano que teve em Seul, capital da Coreia, os Jogos Olímpicos, e foi a primeira apresentação, não oficial, mas como apresentação de uma das competições dentro das Olimpíadas do Taekwondo. Foi em Seul, na Coreia, em 1988. Caraca. E quem foram os seus mestres até agora? Foi o mesmo mestre até O meu primeiro mestre foi o mestre Alexandre Gomes. Depois tive o mestre Lenoir Oliveira, mestre Suede Torman, Gibson Marek Castro e assim por diante. Dentro do Taekwondo foram esses principais. Você tem como contar pra gente um pouquinho sobre a história do taekwondo, como é que chegou no Brasil? Tenho, resumidamente eu tenho. O taekwondo ele já remonta a mais de 2.000 anos de idade, o taekwondo. Nessa época, há 2.000 anos atrás, a Coreia do Sul, dividida como nós conhecemos, não era assim. Ela era dividida em reinos, províncias. Então, toda arte marcial, qual seja ela, nasceu de uma necessidade. E normalmente foi por causa de um menor vilarejo se proteger de um maior. Então o taekwondo começou nisso. Haviam províncias maiores contra uma menor, que era a Silla, o nome dessa província. Eles pegaram os melhores professores de artes marciais diversas, antigas, que tinha o Subak-Hee, Tai Sudo, que eram, naquela época, artes marciais primitivas. E era o que tinha. Por exemplo, essas artes marciais, eles tinham como primordial saber andar a cavalo, saber manejar uma espada e atirar com arco e flecha. Que hoje o taekwondo moderno já não tem isso. Mas como era uma necessidade de defesa, era de guerra, eles começaram a se aprimorar nesse sentido. Aí começou a nascer o princípio do taekwondo, mas não o que ele é hoje, naquilo lá. Houve a invasão na Coreia do Sul pelo Japão na década de 40. O Japão ficou 5 anos dentro da Coreia, nesse sentido, dentro da Coreia, que era a Coreia nessa época, na década de 40. O que aconteceu? O taekwondo não existia ainda, era Tai Sudo, Taekyon, algumas outras artes marciais coreanas antigas, escolas de artes marciais antigas coreanas. O Japão invadiu a Coreia, ele foi muito, a grosso modo, injusto com a Coreia do Sul, porque eles terminantemente proibiram qualquer manifestação cultural coreana, desde festividades, religiosidade até as artes marciais. O que aconteceu? Foi inserido um pouco da cultura japonesa dentro da Coreia nessa época e tirada um pouco, ou esquecido um pouco da tradição coreana. Na década de 50, após a retomada da Coreia do Sul e a saída do Japão de dentro da Coreia, a libertação da Coreia propriamente dito, a Coreia quis retomar de volta o seu orgulho, as suas tradições.
E nesse sentido, o presidente da Coreia reuniu todos os mestres de artes marciais e disse assim: eu quero criar uma arte marcial que seja tradicionalmente coreana, que lembre a Coreia do Sul. Já nessa época a Coreia já estava dividida após a saída do Japão, que a culpa da divisão da Coreia foi pelos japoneses, infelizmente. Então já houve, a Coreia do Norte foi para um lado e a Coreia do Sul para o outro. A Coreia do Sul é que criou o Taekwondo, agora o moderno, o WTF, o World Taekwondo Federation, o mundial, que é o olímpico. Então, na década de 50, o presidente pegou vários mestres e disse: eu quero uma arte marcial coreana. Quem ficou responsável por essa unificação dessas escolas, criação dessa unificação, foi o general Choi Hong-hee. Ele foi o que direcionou, foi o que dirigiu para poder ser feito isso. Terminada essa reunião, que terminou 3 anos, porque houve muita questões polêmicas. A gente não quer isso, porque a outra arte marcial ela abrange isso, nós não queremos nessa, tal. Até que em 1955 foi criada o Taekwondo. Só que o presidente da Coreia não gostou do nome. Significava União de Escolas da parte sul da Coreia, Taekwondo. Ele não gostou, ele falou: não, eu quero uma coisa que mundialmente as pessoas vejam Taekwondo e pergunte o que é e eu responda e faça sentido. Então, em 1955, foi criado o nome da nossa arte marcial e esporte olímpico chamada Taekwondo, o caminho dos pés e das mãos. Era isso que eles queriam, uma coisa bem simples, bem simples. A partir daí, a cada década, a cada passo, o Taekwondo foi modernizado. O próximo passo, que teve uma luta desde a década de 70 até a década de 90, foram 20 anos para colocar o Taekwondo inserido nos Jogos Olímpicos. Só que tem um pequeno porém. Como colocar uma arte marcial? É arte pela beleza e marcial pela questão da luta, do combate. Como esporte olímpico, já muda o conceito. O esporte olímpico, tu lembra basquete, vôlei, natação, futebol, até o judô. Mas até o judô ele teve que se adaptar para estar com os Jogos Olímpicos. E o Taekwondo foi nesse mesmo sentido. Esse foi o contato que eu tive com o Taekwondo, que eu ainda tenho com ele até agora. A história do Taekwondo, resumidamente, é essa, até agora. E, mestre, como é que chegou ao Brasil? Isso é assim, ó. Data oficial de chegada do Taekwondo ao Brasil em meados de janeiro de 1971. Oficialmente, mestre San Min-cho, tenente-coronel do exército coreano. O presidente da Coreia só mandava os oficiais do exército para os países para divulgar o Taekwondo nessa época. Porque basicamente o Taekwondo também foi criado para dar uma ordem, uma moral, uma disciplina, uma evolução até mental, espiritual e física para os combatentes, para as forças armadas coreanas. Então o presidente sempre incumbiu o general de mandar algum tenente, algum oficial para os outros países botar o Taekwondo lá dentro, inserido. Então foi na década de 70, em 1971, grão-mestre em San Min-cho. Ele foi para São Paulo. A gente tem uma ideia, às vezes um pouco conturbada, sobre a arte marcial estar dentro das Olimpíadas, né? Sim. Sabe que o jiu-jitsu, a própria capoeira mesmo, ela tenta ser inserida, mas também muitos mestres são contra, porque às vezes pode perder a essência. Sim. Com as regras e perder a identidade, como o Muay Thai também dificilmente entra também. Os pais estão tentando, não sei, eu vi uma notícia que estão tentando inserir também. Hoje, como o senhor vê os benefícios e os malefícios do Taekwondo estar dentro das Olimpíadas? Corretamente. Quando você insere uma arte marcial, o que é uma arte marcial? Na minha singela opinião, arte marcial para mim é a ferramenta a qual eu ponho na sua mão, na sua mente, no seu coração, que você possa ser uma pessoa mais forte e que possa se defender e preservar a sua vida. Arte marcial para mim, a princípio, é isso.
A vantagem de uma arte marcial ser inserida como esporte olímpico, em primeiro lugar, é a divulgação. Em segundo lugar, a procura. Em terceiro lugar, a modernização. Mas o que eu digo assim? Modernizar sem vulgarizar a arte marcial. O que eu quero dizer? O Taekwondo, a princípio, eu acho que o grande malefício que a questão dele ser olímpico tornou foi a questão de relação professor-aluno, mestre-aluno, instrutor-aluno. Porque como agora se tornou esporte olímpico, em algumas associações, federações, ginásios, o Taekwondo eles têm uma relação agora assim, você não é aluno, você é atleta, eu sou teu treinador. O aluno, em vez de chegar, cumprimentar o seu mestre, o seu professor como deveria, ele chega, ô treinador, tudo bem? Isso para mim é um dos males a qual está acontecendo com a questão do esporte olímpico. De os dirigentes, os mestres, os professores não manterem as raízes disciplinares dentro das artes marciais. Claro, de uma forma ou outra, se você colocar o Kung Fu, o Muay Thai, qualquer outra arte marcial que seja um pouco mais primitiva, que tenha alguma contundência dentro de um conceito olímpico, obrigatoriamente você vai ter que fazer enxugar tecnicamente para que ele fique menos contundente, menos agressivo e mais competitivo. Porém, uma coisa que não pode deixar de tomar as rédeas da questão disciplinar, hierarquia, ordem, disciplina. Porque todo mundo hoje em dia, quando coloca um filho seu, uma filha, uma criança, ou até mesmo um adulto, vai à procura de uma arte marcial, é porque alguma coisa está faltando na rotina diária dele. É uma disciplina, é uma válvula de escape para o estresse, é a questão da parte física ou até espiritual, que a arte marcial trabalha muito isso, o fortalecimento espiritual. Não estamos pregando religiosidade nenhuma, mas é a questão espírito, né? Então tem muito disso. Esse seria o principal mal que eu acho que o conceito olímpico traria para a arte marcial. Mas cabe aos dirigentes, mestres, fundadores, pessoas que estão na frente da arte marcial, representando a arte marcial, não deixar o conceito de disciplina, cortesia, integridade, perseverança, todo o espírito Taekwondo sair pelo vale. Agora, o benefício seria a questão da divulgação. A divulgação é imensa. O Taekwondo hoje é um dos esportes, não estou dizendo arte marcial, um dos esportes mais praticados no planeta. O Taekwondo. Alguém conhece, já treinou, ou tem alguém que faça Taekwondo. Então, a questão do espírito olímpico seria essa, a divulgação. Ótimo. Ô, mestre, sobre a escola, o que você faz parte, Tigre Catarinenses, né? Isso. Como é que ela nasceu, a ideia dela, faz quanto tempo que ela está aí? A Escola Tigres Catarinenses, ela fundada, ela tem exatamente 1 ano e meio. Ela aconteceu pela seguinte questão. Eu voltei de Porto Alegre em 2012. Nesse meio tempo eu fiquei 5 anos afastado do Taekwondo. Com a questão da minha família, filhos, casamento, trabalho, manter uma família. Eu dei prioridade nesse sentido à minha família. E no final de semana que eu estava descansando na minha casa, que é do lado aqui da escola, eu escutei os gritos, os kihab, contagem coreana, e perguntei para minha cunhada, olha, tem alguma atividade, alguma coisa? Eu acho que é karatê que tem na escola. Eu falei, não, isso não é karatê. Essas pronúncias são em coreano. Procurei me informar, tinha o Escola Aberta, que é um projeto, final de semana que a escola abre para a comunidade, vários projetos. Um desses era o Taekwondo. E eu tentava me comunicar com o professor, que é o Marcelo, que é um dos instrutores, é o que está junto comigo hoje na associação, e não consegui encontrar. Até que um dia eu consegui encontrar ele e falei que eu tinha interesse em colocar os meus filhos para treinar o Taekwondo. Só que no meio da conversa, eu acabei esclarecendo a ele que eu já era faixa preta, eu já era professor de Taekwondo. Aí ele falou, não, peraí, então não é só os seus filhos que vão vir para cá, o senhor vai me ajudar aqui nesse projeto. Ele estava afiliado a uma outra escola chamada Dragões Vermelhos, que tem a sede no Rio Vermelho, o mestre é o Silvio Fagundes. Eu tive a oportunidade de estar nessa escola, trabalhar nessa escola, junto com o projeto aqui. Foi uma união, eu e o Marcelo nos juntamos, mais a Associação Dragões Vermelhos,
Porém, eu via, e o Marcelo também via, que a nossa associação Dragões Vermelhos ela poderia ir um pouco mais além. Nós tínhamos muitos talentos dentro dessa escola, tanto na parte marcial como na parte competitiva. Alunos muito bons, tecnicamente, competitivamente, para campeonatos. Aí nós tentamos conversar com o dirigente da Dragões Vermelhos e dizer, olha, vamos federar, vamos registrar, vamos fundar de vez a Dragões Vermelhos, vamos fazer a coisa bonitinha, registrada, juridicamente correta. Ele relutou, ele não quis. E eu e o Marcelo, nós tínhamos objetivos, nós queríamos uma coisa séria, concreta, que cada aluno que entrasse tivesse um plano de carreira dentro da nossa escola, desde que entrasse até o momento que se formasse. Decidimos sair da Dragões Vermelhos. E nesse momento nós fundamos a Escola Tigres Catarinense de Artes Marciais, que dentro do a principal arte marcial é o Taekwondo. E desde aí nós já estamos há 1 ano e meio com ela juridicamente fundada. Estamos na Federação Catarinense de Taekwondo, a qual o mestre Adelino, que é o presidente da federação, apoia o nosso projeto, apoia essa escola, apoia cada ação feita por essa escola, que estão dentro dos princípios, tanto da federação como da nossa escola aqui, para a comunidade. Foi assim que nasceu a Escola Tigres Catarinense de Artes Marciais. Ótimo, mestre. Você já participou de alguns campeonatos, né? Acho que sim, né? Quantos títulos o senhor tem e já tem algum atleta já com alguns títulos legais aqui dentro da escola? Olha, títulos estaduais, eu tenho títulos gaúchos, não tem como enumerar, que eu comecei a participar de competições com 11 anos de idade, né? Eu ainda participo de campeonato, atualmente estou com 35 a 36 anos, títulos catarinenses e títulos paranaenses. A Escola Tigres Catarinense de Taekwondo, atualmente, ela é 2º lugar por equipe no estado. Todos os alunos aqui da escola, eles estão no ranking catarinense de Taekwondo. Todos são campeões estaduais. O único título que ainda não temos ainda a nível nacional seria o Campeonato Brasileiro, que daí precisaria de recursos maiores, patrocínio, nosso projeto aqui é social. Então, a questão de título, tudo que você possa imaginar, estadual, a escola tem. Olha aí, que legal. Mestre, para finalizar a entrevista, teria como se deixar um recado até para a câmera mesmo, para quem está assistindo agora, uma reflexão, talvez uma chamada, algo que traga atração às pessoas que querem fazer taekwondo, que vou procurar você ou até procurar outras escolas também, né? Porque a primeira é a arte, né? Depois é o nome, né? Mas você que está com a escola aí, que eu já conheço já há algum tempo, deixar uma reflexão para quem quer praticar taekwondo, por favor. Obrigado pela entrevista. Obrigado. E o recado que eu daria seria o interesse pela arte marcial. Se interessar, alguma arte marcial lhe chamou a atenção, não importa se é karatê, kung fu, muay thai, taekwondo, capoeira, qualquer modalidade. Mas procure se aprofundar, se especializar, saber sobre a arte marcial. Não só no contexto da luta, mas saber a sua história. Eu tenho um exemplo muito grande de uma pessoa que procura saber a história das artes marciais, que é o meu entrevistador, o Edson. Então, tanto a mim, que se quiserem nos procurar aqui na nossa sede, que é aqui no Colégio Ebias, no bairro da Cachoeira, do Bom Jesus, que fica entre Canasvieiras e Ingleses, ou procurar o meu entrevistador para saber sobre as histórias, sobre as artes marciais, se aprofundem. Vale a pena saber sobre a história, as curiosidades e, principalmente, se é isso que vai preencher o vazio que está fazendo você procurar uma arte marcial. Se você tem interesse, parabéns. Melhor ainda se começar a praticar. Esse é o meu recado. Deus abençoe. Olha, essa foi demais, hein? Obrigado, mestre. Vamos aí, na hora que precisar. Grito Marcial.